Essas são as minhas notas e avaliações para o time do Internacional de Porto Alegre. Fala, gurizada, vambora, vamos para as coisas mais importantes ditas durante o dia aqui nos cortes do Baldaço. Mas antes, deixa eu te perguntar o seguinte: atrasou a prestação do teu carro? 1, 2, 3 prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro, tu tá apavorado. Porra, vou perder o meu carro que eu comprei, um bem que eu adquiri e tal. Calma, calma. Conversa com a Líder Assessoria, nesse WhatsApp que está aqui na tela. Chama eles no WhatsApp aqui. Eles vão conduzir uma negociação, um acordo, tal, para chegar a valores justos, para evitar que tu perca o teu bem, vão resolver o problema para ti. Nesse WhatsApp que está aqui. Chama a Líder Assessoria agora e não vai ter erro, tá bom? Vamos para os cortes. Cara, o que acontece é o seguinte, o Internacional dava claros indícios no Campeonato Brasileiro, depois de uma recuperação técnica que aconteceu a partir da chegada do Kudê, de que não estava afim. Então não estava afim do brasileiro. Gurizada, eu não condeno por completo isso. Esse Campeonato Brasileiro, eu disse ontem, virou um estorvo para a gente. Um estorvo, porque nós não temos mais grandes ambições dentro dele e ele está atrapalhando a nossa vida na Libertadores da América, onde a gente vive um sonho do título da competição e estamos muito bem colocados nessa disputa. Então o Campeonato Brasileiro virou um estorvo, começou a virar uma preocupação, começou a haver uma proximidade da zona de baixo e o Internacional não conseguia focar nessa competição. Achava um saco essa competição. Só que aí, né, a ficha parece ter caído. O jogo contra o Goiás, lá em Goiânia, naquele primeiro tempo em que o Inter foi muito melhor que o Goiás, ficou nítido que se o Inter quisesse realmente vencer aquele jogo, teria vencido. Mas faltou a agressividade, faltou aquele algo mais. Mas o Kudê, louco que é, conseguiu botar na cabeça desses jogadores, durante esse período de data FIFA, a importância de dar a mesma entrega ao Campeonato Brasileiro, até para fazer uma sequência boa e se aliviar dentro da competição. Ontem o Internacional foi extremamente agressivo no jogo. O Inter faz os primeiros 20 minutos do primeiro tempo em cima do adversário, tonteando o São Paulo, depois se perde um pouquinho, e é normal, porque o São Paulo é um bom time, mas aí o Inter volta para o segundo tempo, com uma ou outra modificação, especialmente a entrada do Rômulo no lugar do Gabriel, e o segundo tempo, com todo respeito ao São Paulo, e o São Paulo nos merece todo o respeito, mas o segundo tempo foi um massacre do Inter. Foi um massacre do Inter no segundo tempo. Era uma saraivada de chegada, gol, de chute, tentativa e tal, e o Inter virou o jogo, e ganhou o jogo, porque quis. Porque quis. A vitória de ontem foi muito forte, porque mostrou um time misto do Internacional que superou as dificuldades e, da base da muita vontade, venceu o São Paulo e conseguiu algum alívio nessa competição. E aí eu não tenho como analisar dois times do Inter, porque só existe um time do Inter. Ah, o time do Brasileiro e o time da Libertadores. O Inter é um só. O Inter é um só. E este Inter, que é um só, seja Brasileiro ou Libertadores da América, esse Internacional está preparado para tudo que tem na temporada. E aí eu já começo a trazer a Libertadores, que vai se aproximando de novo. O Internacional tem espírito, o Internacional tem vontade, o Internacional tem agressividade, o Internacional tem qualidade, o Internacional tem organização, o Internacional tem experiência, o Internacional tem tudo o que precisa um time campeão. Se conduzir corretamente as suas coisas, com boas estratégias a partir de agora, nós vamos terminar o ano comemorando. Eu tenho convicção disso, Lucas Weber. Eu tomei um pau lá no Instagram, onde nós publicamos essas notas, de muitos colorados que acham que eu fui desrespeitoso ao dar 0 para o goleiro Kehler. Que eu tô botando para baixo, não sei o que. Primeiro que isso não me interessa, tá? Não tem botar para baixo, botar para cima. Aqui vai ser criticado quem tiver que ser criticado e tal. Isso eu nem discuto. Se eu tiver que dar 0, eu vou dar 0, não importa o momento. A questão não é essa. A questão é que a argumentação de alguns, aí sim, aí vale uma explicação minha. A argumentação de alguns é que o Kehler fez uma defesa importante no jogo e que aí não poderia tirar 0. Não, eu poderia tirar 0 sim. Sabe por quê? Porque a falha do Kehler, ela não é só uma falha técnica. Se aquele primeiro gol do São Paulo, que poderia ter sido trágico, e se o Inter não ganha o jogo se o Inter não ganha o jogo ontem, hoje o Kehler estaria sendo crucificado pela falha. Aquela falha não foi só uma falha técnica, que faz parte. Embora o Kehler não tenha mais crédito para falhar. Mas foi uma falha da soberba e da prepotência. Soberba e prepotência, isso eu não admito.
Num campo molhado, o goleiro recebe uma bola com o jogador de São Paulo vindo na sua direção e tenta dominar para tirar do jogador de São Paulo, perde a bola e ainda comete um pênalti. Foi uma sequência de cagadas e depois o azar, né? Além de tudo, azarado. Porque o cara cobra o pênalti, bate na perna dele e entra. Então é zero. É zero. Porque a soberba e a prepotência, um goleiro que não está afirmado, goleiro que recebe a oportunidade no lugar do Rocher, tentar dominar aquela bola, zero para o Kehler. O Bustos foi um dos melhores em campo ontem, nota 8,5. O Bustos ofensivamente é maravilhoso. O Hugo Malo fez uma boa partida. A média de notas para a zaga do Inter, de Hugo Malo e Mercado, é uma média alta. Eu dei 8 para o Hugo Malo, que está bem, e dei 6,5 para o Mercado. Mas os dois juntos formam uma zaga baixa. Tá? E ontem isso deu reflexo. Não tinha dado nos jogos anteriores. Ontem deu. No primeiro tempo, ontem, todas as bolas que o São Paulo botava por cima, eles conseguiam cabecear. René, maravilhoso. O Baldasso tem uma definição de que o René é um jogador regular, numa média boa, mas que nós nunca ganharíamos nem perderíamos um jogo por causa do René. Que ele só ia cumprir o seu papel e bem feito. Ontem nós ganhamos o jogo por causa do René. Ontem a minha tese não se fez valer. Ontem nós ganhamos um jogo por causa do René, numa grande atuação e um gol mágico que ele fez no segundo tempo. Nota 9, para mim foi o melhor jogador em campo, foi eleito pela nossa equipe. O Gabriel foi mal. O Gabriel, nesse momento, para mim, tinha que ser o terceiro na hierarquia. O Johnny o primeiro, o Rômulo o segundo, que entrou muito melhor do que ele, e depois o Gabriel. O Gabriel não tá legal. Nota 5 para ele. O Bruno Henrique ontem não fez a diferença, né? Talvez pela nossa expectativa alta, ele estava substituindo o Arangues e ele teve uma atuação apagada, burocrática. Uma atuação burocrática, nota 6 para ele. O Maurício foi bem, especialmente no primeiro tempo, nota 7. O Alan Patrick foi bem o jogo todo e no segundo tempo melhor ainda, nota 8. O Wanderson, que no primeiro tempo estava apagado, fez o segundo tempo primoroso. O segundo tempo do Wanderson ontem foi maravilhoso, nota 8. E o Luca, e aí cabe um capítulo especial. O Luca também em relação às nossas expectativas, né? O Luca não fez uma má partida, ele só não foi decisivo. O primeiro tempo dele, inclusive, foi bom. No segundo tempo, sim, ele caiu um pouco. E eu tô vendo muita gente criticando o Luca, porque esperava que ele fosse decidir e tal. Gurizada, quem conhece futebol e olha o Luca jogando, vê que ali tem um bom jogador. Ele tem passada de centroavante, biotipo de centroavante, colocação de centroavante, imposição de centroavante. Ele é um bom jogador. Ele vai fazer a sua história no futebol. Só que ontem ele não decidiu. Então calma com ele. Calma com ele, porque ele já nos mostrou que ele é bom jogador, né? Ele não estava jogando ontem a sua única oportunidade da vida de decidir e mostrar que é um grande... Não. E mal ele não foi também. Nota 6,5. Kudê. Porra, o Kudê botou os dedos dos guri na tomada, né? Botou o dedo dos guri na tomada, montou um time misto do Inter que ganhou do time titular do São Paulo. Nota 8,5 para o Kudê. Entraram ontem no Inter. O Rômulo entrou muito bem. Muito bem. Nota 8. O Nico Hernandes deu umas rateadas, 6,5. Igor Gomes, 6,5. Matheus Dias, sem nota, entrou no final. Campanharo, sem nota também. Essas são as minhas notas e avaliações para o time do Internacional de Porto Alegre. Claro que estava, especialmente pela proximidade da zona de baixo. E tinha que ser assim. Gurizada, o que nós queremos é só tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Quando o Lucas Fontes fala em alívio, ele traz a palavra que define tudo. Aliviar. Essa competição efetivamente sair do nosso quadro de importância. E ela só sairia do nosso quadro de importância se a gente conseguisse vencer. Né? Ainda falta coisa, tal, mas, porra, agora nós podemos... Né? Vamos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Jogo contra o Atlético Paranaense, um empate é um bom resultado. Um empate é um bom resultado. Então vamos fazer acontecer. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Talvez esse tenha sido um erro do Kudê, desde que chegou no Inter. Quando o Kudê chega no Inter, o Rômulo era o primeiro volante titular e tinha sido o único a dar uma resposta positiva nessa função desde que o Gabriel tinha se machucado no final do ano passado. O Kudê chega, o Kudê tira o Rômulo do time, tira o Rômulo como possibilidade de volante, começa a treinar o Rômulo de reserva da lateral direita e traz o Hugo Malho para a lateral direita e arquiva o Rômulo. Tá? Tá bem, o Kudê tinha acertado a primeira função do meio-campo com o Johnny. Só que o Gabriel, quando joga, o Gabriel não tá bem, gurizada. O Gabriel não tá bem. Aí ontem, eu acho que caiu a ficha do Kudê. O Rômulo entrou no segundo tempo no lugar do Gabriel e o Rômulo tomou conta da primeira função do meio-campo. E o Inter melhorou bastante com ele. O Rômulo não merecia ter perdido tanto espaço. Não, ao contrário.
Tá bem, tu quer tirar da titularidade e botar o Johnny, e fez certo, porque o Johnny tá muito bem, um dos melhores do time, mas o Rômulo tem que ser o reserva. O Gabriel que vá buscar. E outra coisa, alguém disse pra mim aqui ontem, o Gabriel tá... Calma, Baldasso, o Gabriel tá voltando ainda. Cara, o Gabriel tá recuperado há 2 meses. O Gabriel tá recuperado há 2 meses. Tá voltando, não. Achei que tá jogando mais. Fala gurizada, estão curtindo os cortes aí? Então tá, segue lá, vamos curtir mais porque tem mais coisa importante que foi dita. Antes, deixa eu dar um recado pra vocês aqui, ó. Tá com o nome sujo? Hein? Te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar e agora tá com o CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito, tu tá trancado, tu não consegue trabalhar. O que tu faz agora? Ah, Baldas, tem que pagar o que eu tô devendo pra limpar o meu nome. Até é, mas tu pode limpar o teu nome agora, já antes de quitar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Tá aqui na tela o WhatsApp, chama eles. Numa ação rápida, segura e eficaz, eles vão limpar o teu nome agora, para tu voltar a ter crédito agora. Até para poder trabalhar, para pagar o que tu tá devendo, tá bom? Chama no WhatsApp. Vamos lá. Disse ainda é muito cedo, muito cedo. Acho que não é hora para isso. Nós temos que pensar em nos distanciar da ponta de baixo para ter tranquilidade para jogar Libertadores da América. E é isso por enquanto. Depois a gente vê. Cara, é aquela história. Vai jogando, vai fazendo campanha. Daqui a pouco, se aparecer alguma possibilidade de outra coisa, porque também é importante lembrar o seguinte: por enquanto, nós não estamos na Libertadores da América de 2024. Por enquanto, só existem 2 chances disso acontecer, que é o Inter ou ganhar a atual Libertadores, que convenhamos, eu espero que sim, mas ainda é difícil, ou então chegar num G8 ou G7 do Campeonato Brasileiro, que também ainda é difícil. Então vamos lá, nós temos que estar na Libertadores do próximo ano, Weber. E no primeiro tempo, Ricardo, nos 20 primeiros minutos também. Depois, no primeiro tempo ali, o jogo tem 4 quartos, né? O São Paulo só foi melhor em um deles, que foi a segunda metade do primeiro tempo. Nos outros 3 quartos do jogo, o Inter foi melhor. A primeira metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo. O Inter mereceu vencer o São Paulo. No segundo tempo foi um massacre. O segundo tempo foi um massacre. O Inter chegou na área do São Paulo de todos os jeitos. O gramado do Beira-Rio é o melhor gramado do Brasil, né? Por si só, num ambiente normal. Chovendo o que choveu no Rio Grande do Sul e, consequentemente, em Porto Alegre nos últimos dias, poderia ter tido alguma dificuldade. Agora, é impressionante a qualidade da drenagem do Beira-Rio também. O Beira-Rio ontem teve um jogo de futebol numa condição quase como se não estivesse chovendo. Não tinha uma poça d'água no gramado. Claro que o gramado estava mais pesado, a bola um pouco mais escorregadia, porque tinha água, né? Afinal de contas, obviamente, estava chovendo. Agora, cara, a condição do gramado do Beira-Rio é uma condição invejável em qualquer lugar do mundo. Começando, eles estão tudo cagado, velho. Os gremistas estão cagados. Você já percebeu que o César Cidade Dias, meu querido amigo César Cidade Dias, sempre tem uma desculpa, uma justificativa para o Inter ter ganho. O Bolívar era ruim, o São Paulo agora estava de corpo mole, sempre vai ter. Eu quero ver o dia que o Inter ganhar do Boca Juniors a decisão da Libertadores, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, mas o Boca não é o mesmo Boca. Ele vai dizer, velho, eles estão sangrando. Os gremistas estão sangrando com o que o Inter está jogando e com o que o Inter está disputando em fase avançada. Eles estão sangrando. O São Paulo ontem não jogou de corpo mole. A única coisa que aconteceu ontem foi que, em determinado período lá do segundo tempo, o Dorival começou a tirar alguns jogadores, sim, porque senão os caras vão chegar mortos no final de semana. Mas, velho, não foi por isso. Não foi por isso que o Internacional ganhou. E outra, quem pode usar justificativa somos nós. O Inter jogou com um time misto, velho. São Paulo jogou com um time titular. Nós jogamos com um time misto. Nós jogamos sem Rocher, sem Arangue, sem Valência, sem Johnny, sem Vitão. Que é isso? A nossa vitória de ontem tem um tamanho inestimável. E outra, não foi uma vitória ao acaso. O segundo tempo de ontem foi um massacre. O segundo tempo de ontem foi um massacre do Internacional. Então valorizemos nós, já que o Sistema Azul não quer, valorizemos nós a vitória do Internacional ontem, porque ela foi grande, grande de verdade. Tem uma coisa muito interessante em relação ao Internacional que está acontecendo no momento. Vocês viram que a gente, em relação ao Inter no Campeonato Brasileiro, o que nós estávamos discutindo nas últimas participações do Inter do Brasileiro era a fome de jogar, a vontade, a determinação, o empenho no Brasileiro como tem na Libertadores. Nós não estávamos discutindo bola, qualidade técnica, organização tática. Porque isso a gente sabe que o Cudê já deu para o time. E que os jogadores têm
Nós sabemos que o Inter tem bola. O que nós queríamos é que o Inter tivesse no Brasileiro a fome. E o Inter teve ontem a fome. O que aconteceu quando o Inter teve a fome, mesmo com um time misto? Ganhou. Sabe o que é isso? E essa é a parte boa da história. Essa é a parte boa da história. O Internacional está nos passando a impressão de que quando quer, vence. Isso é coisa de time campeão. Quando o Inter quer, como quis ontem, ganha o jogo. Isso é coisa de time campeão. Essa talvez seja a grande notícia depois da vitória de ontem. Não, a gente joga muito no Brasil, né? A gente joga muitos jogos no Brasil. Aqui se joga pelo menos 30% a mais dos jogos que jogam os times europeus. Mas a questão é, algumas coisas que foram feitas no futebol brasileiro, elas serviriam para dar um pouco mais de... para respeitar um pouco mais os clubes brasileiros. Uma era os clubes brasileiros pararem em data FIFA. Porque não paravam antes. Antes tinha as convocações para seleções e continuava o campeonato aqui. Tipo, perdi 3 jogadores para a seleção, te ferra, velho. Joga sem os 3. Agora não, agora para. Que em princípio era uma notícia boa. Mas porra, joguei com time misto ontem. O que adiantou o parar na data FIFA? Joguei com time misto ontem. Marcaram um jogo do Inter um dia depois do último jogo da data FIFA. E contra o Bahia nós vamos jogar na próxima data FIFA um dia depois também. Ou seja, metade do time não vai jogar. Então não é proteção. Gurizada, tudo que envolve CBF e Comebol, não existe entidades mais dinheiristas do que essas duas. Elas vão tirar o sangue de todo mundo para tirar dinheiro. Não importa se é 75 jogos por ano, eles estão cagando para tudo. Eles querem é sugar, 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 sugar e sugar. Sabe por quê, Matheus? Porque tu não é torcedor da tua tese, tu é torcedor do Inter. Tu é torcedor do Inter. Todos nós aqui, todos não, mas a maioria, nós fizemos enquetes em relação a isso. A maioria da torcida do Inter não queria o retorno do Kudê. E boa parte dessa maioria odiava o Kudê. Eu era um. Só que no dia que o Kudê chegou, gurizada, vocês lembram aquela noite? A Monique lembra bem. Lembra aquela noite que o Inter noticiou a demissão do Mano Menezes e, ao mesmo tempo, veio a informação de que o Inter estava acertado com o Kudê. E nós abrimos uma live aqui, era 10 da noite. Nós abrimos uma live aqui. Essa live foi assistida por 200 mil pessoas, porque veio o Brasil inteiro ver a live aqui. Porque queria ver a minha cara. Porque queria ver a minha cara com a possibilidade do retorno do Kudê, o que dava discurso contra o Kudê. E eu talvez tenha surpreendido todo mundo, porque naquele dia eu disse o seguinte, olha, é o Kudê o técnico do Inter? Estou abraçado nele. Estou torcendo por ele. Gosto dele? Não. Acho bom técnico? Não. Estou abraçado nele. Tenho mágoa da saída dele lá atrás, que ele traiu o Inter? Não, tenho. Interessa. Estou abraçado nele. Eu estou abraçado no Kudê. O Kudê ainda não deu nada ao Inter, no que interessa, que é título, né? Chegar perto de ganhar, outros chegaram. O próprio Mano Menezes chegou perto de ganhar o ano passado. A questão é, se me der a taça da Libertadores, velho, vira um dos heróis de todos nós colorados. Se o Kudê der a taça da Libertadores, vira herói de todos nós colorados. E todos nós vamos esquecer qualquer coisa, qualquer resquício de mágoa que tínhamos com ele. E vamos rever os nossos conceitos sobre ele também. O Kudê, é inegável, está fazendo um belo trabalho no Inter até agora. Ele está aqui há quanto tempo? A gente pode até ver depois, vai ser lá 40, 50 dias ele está no Internacional. Está fazendo um belíssimo trabalho. Ele remontou o time do Inter em 11 dias para pegar o River Plate e passou pelo River. Ele montou uma estratégia para enfrentar o Bolívar na Bolívia, que foi uma estratégia perfeita. Nós estamos nas semifinais da Libertadores da América e o nosso time está jogando cada vez mais. Estava tendo dificuldades no Brasileiro e ontem deixou de ter. Fez uma grande partida no Brasileiro contra o Grande São Paulo. Então o Kudê só fez o Inter evoluir até agora. O Kudê só fez o Inter evoluir até agora. Aí vai aparecer o quê? Algum colorado agora para dizer tomara que dê errado porque eu não gosto dele? Não, né? Não, estamos todos torcendo pelo Kudê. Todos torcendo pelo Kudê. E eu o faço desde o dia em que veio a informação de que ele seria o novo técnico do Inter. Abraçado nele, vambora, é o tchatcho. Segue. É verdade, é verdade. Hoje nós temos
O que nós temos hoje? Vamos lá. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um bom time de futebol, bem organizado e com bons jogadores. O nosso time titular é bom. Nós temos dificuldades de grupo. Nós não temos meio armador no grupo, além do Alan Patrick, falta jogador de velocidade de ataque. Nós temos dificuldades no grupo. Mas nós temos um bom time de futebol, que é bem organizado pelo treinador que faz um bom trabalho. Ponto. É o suficiente, não digo para ganhar o título, porque isso vai depender de circunstâncias, mas é competitivo. Vocês lembram quando eu cobrava que o Alessandro Barcelos não tinha me dado um time competitivo ainda? O Alessandro Barcelos, porque o Inter vinha competitivo 2019, vice-campeão da Copa do Brasil, 2020 vice-campeão brasileiro. O Alessandro Barcelos não tinha me dado um time competitivo ainda, porque o ano passado foi vice-brasileiro, mas não brigou pelo título. Agora ele deu. O presidente deu, o técnico deu. Hoje nós temos um time competitivo. Nós temos um time hoje que nós observamos que a gente talvez não possa dizer vai ganhar, mas a gente pode dizer tem chance de ganhar. Tem chance de ganhar. Esse time do Inter tem chance de ganhar. É competitivo para isso. Ele não perde em nada, nem para o Fluminense, nem para o Palmeiras e nem para o Boca. Ele é do mesmo nível que os outros. Então ele tem chance de ganhar. Essa é a grande notícia, que nós nem imaginávamos mais que teríamos nessa temporada de 2023.